Olá pessoal, vamos dar início à nossa 30ª aula e o assunto é rendimento. Esse assunto rendimento é muito comum nas indústrias, pois nós temos as, as reações acontecendo em reatores gigantescos e nem sempre tudo que você desejaria que seja produzido, de fato produz. Algumas reações acabam sendo incompletas ou até mesmo as paredes do seu reator acabam ficando com alguns reagentes parados ou até mesmo os próprios produtos e não vale a pena você entrar dentro do reator para tirar o produto que não está querendo sair. Isso seria um conceito de uma perda, ou seja, você não consegue todo o material que você tinha previsto, todo aquele cálculo que você fez, rebuscado, cheio de previsão, com muita sabedoria, você chega a um valor final e você vê que no final da produção, na linha de produção, não foi. Foi bem menos. Triste realidade. Pois é, por isso que eu resolvi conceituar essas duas considerações. O mundo ideal, que é o mundo que nós estamos estudando, o mundo das reações químicas, onde um produto pode ser calculado, ou seja, o cálculo desse produto pode ser feito agora mesmo, nesse exato instante. Basta algumas reações químicas, nós colocamos as regras de 3, colocamos todas as considerações necessárias e vamos chegar a um produto final. Mas se eu não conheço de fato a situação real, é bem provável que você faça um cálculo muito elevado, superestimado. Na prática, no real, quando você coloca os reagentes, primeiro, eles são impuros. Muitas das vezes eles não vão conseguir ficar 100% puros. Para isso, a química faz todo um trabalho de separação de misturas. Introduzido então este reagente no seu reator, esse reatorzinho, né, essa caixinha, eu coloquei a palavra rendimento para lembrar que não é tudo que vai ser processado como você planejou no mundo ideal. E este reator cospe fora um produto real, bem diferente do calculado. Portanto, com essa ideia, eu já consigo introduzir na sua mente a grandeza dessas duas informações. O produto calculado muito mais super elevado, superestimado do que o produto real, bem menos comparado com o produto calculado. Com isso, nós podemos definir o tal do rendimento. É um cálculo que nasce dessa regra de 3. 100% será aquela massa que você calculou, a massa calculada, a massa do cálculo. Enquanto que a porcentagem se refere, no caso de rendimento, à massa real, a massa que de fato nós esperamos obter num produto final. Com esse conceito simples, eu tenho certeza que não será tão fácil resolver as questões. Mas vamos trabalhar aqui com um exemplo. O primeiro exemplo diz o seguinte: qual é o volume de gás nitrogênio produzido em uma reação de decomposição do nitrito de amônio, cuja massa era de 12,8 gramas, e sabendo que o rendimento da reação é de 80%? Parece complexo, não? Vamos trabalhar aos poucos. Primeiro, nitrito de amônio, ácido nítrico nitrito, é o ácido nitrito nitroso, percebe? Então é o NH4, NO2, o ácido nítrico é HNO3 e o ácido nitroso HNO2. Mosquito teimoso, pois esse é o nitroso. Então esse composto vai sofrer uma decomposição formando N2 mais duas moléculas de água. Você pode ficar se perguntando, poxa, mas eu tenho que saber isso? Não. Algumas informações no texto, elas são, digamos, intuitivas. Você vai conseguir chegar a essa conclusão de que só pode ser produzido água, pois um reagente, um produto foi mencionado no texto. Agora, vamos aos dados que nos interessam. Nós temos lá uma massa, cuja massa era 12,8 gramas. Isso é o nosso reagente, o tal do nitrito de amônio.
Como o texto não fala nada sobre a pureza dele, vamos aceitar que isto é 100% puro. Caso fosse o contrário, o texto tem a obrigação de nos informar. Então vamos lá, vamos começar a nossa reação. Vamos fazer o cálculo ideal, seguindo esse raciocínio. No caso, como a informação é em massa, eu preciso da massa molar do nitrito de amônio. Se você fizer os cálculos em casa, você deve chegar aí a 64 gramas de nitrito de amônio. Como a pergunta é o volume do gás nitrogênio, nós temos uma porção de gás nitrogênio sendo produzida. E qual é o volume padrão do gás? No caso, CNTP está informada no texto. 22,4 litros é a porção padrão para 1 mol. Como nós só temos na equação estequiométrica 1 mol de nitrogênio, está tudo certo. Agora vamos colocar aqui embaixo a informação do 12,8 gramas, que se refere à massa do reagente introduzido, e vamos fazer o cálculo do produto, X nele. Esse X, se você efetuar os cálculos, você deve chegar a 4,48 litros de N2, que é o gás nitrogênio. Bom, vamos lá. Esse cálculo que nós fizemos, ele é um produto que deriva de um cálculo calculado. Esse produto calculado, ele é 100%. Nós estamos hiperestimando, achando que no real isso vai produzir tudo isso de volume. Portanto, nós temos que aplicar esse conceito de rendimento. 100%, quem será? 100% será esse valor que eu calculei, 4,48 litros. E estes 80% que o texto falou se refere ao cálculo que eu quero agora efetuar, que seria a massa desse rendimento de 80%, que é a massa real. Portanto, essa massa real ela será igual, efetuando os cálculos, 3,584 litros de nitrogênio. Veja como reduziu, não é mais 4,48, uma parcela só desse valor. O resto foi perdido ou não reagiu. Fato é que você tem duas reações. A primeira, ideal, partindo do cálculo estequiométrico por meio da equação química. E o segundo cálculo da regra de 3, a porcentagem envolvendo o rendimento da reação. Como num produto final, você faz o preparo matemático e finaliza com um cálculo real. Simples, né? Vamos a um outro exemplo. No caso aqui, nós vamos acrescentar um pouquinho mais de raciocínio. O segundo exemplo ele fala o seguinte: qual é o volume produzido de amônia, sabendo que o rendimento da reação é de 50%, e que foram adicionados 3,36 litros de gás nitrogênio e 3,36 litros de gás hidrogênio no reator. Que reação está acontecendo aí, professor? A síntese da amônia. É muito importante essa reação, pois na Segunda Guerra Mundial a Alemanha teve que dar o seu jeito de produzir amônia. A amônia é um composto, NH3, que serve para a produção de fertilizantes, que serve para alimentação e também de bombas. Portanto, estrategicamente, a Alemanha, por ter sofrido um boicote, teve que se virar. O nome dessa reação chama-se Haber-Bosch. Processo Haber-Bosch é um equilíbrio químico, na verdade, mas para nós aqui vamos trabalhar como se fosse uma reação direta. Percebe que eu já fiz o balanceamento. A partir dessa reação, então vamos voltar ao texto. Nós temos uma reação que tem um rendimento. Ok, eu já sei que vai ser produzida uma quantidade bem menor do que eu calcular agora. Agora, percebe que existem dois reagentes? E você lembra da aula de excesso limitante, quando eu falei que, para que dois reagentes? Se eu quero determinar uma quantidade de amônia, eu só preciso de um reagente para fazer o cálculo. Por que será que tem dois? Porque você vai ter que fazer a eleição de quem é o excesso e quem é o limitante. Vamos usar aqui os conceitos de mol junto com o volume molar. Nós sabemos que existe 1 mol aqui do nosso nitrogênio e o volume é 22,4 litros para cada mol.
Já o gás hidrogênio apresenta 3. 3 mols multiplicado pelo valor padrão do volume para cada mol de gás. 22,4 litros vezes 3. Com esse raciocínio, colocando os respectivos volumes aqui para cada um deles, nós podemos colocar o valor de 3,36 litros para nitrogênio e 3,36 para hidrogênio. Eu acho que não está tão difícil de você perceber, mas vamos fazer esse cálculo. Multiplicando em cruz aqui os dados, você provavelmente vai chegar à conclusão de quem é que está em excesso. Fazendo este cálculo, 22,4 vezes 3,36, você vai chegar a 75,264. Apenas o número nos interessa. E desse lado aqui, percebe que a gente vai chegar ao triplo, 225,792. Está bem óbvio que esse aqui é o nosso excesso e que o limitante é o que me interessa. Portanto, se nós tivéssemos que escolher algum desses para fazer o cálculo, tem que ser esse aqui. Eu vou usar como referência o gás hidrogênio e, aproveitando aqui, vamos copiar essa informação que nós fizemos. Ixi, vai vir um monte de coisa. Não tem problema, a gente traz para cá, sai fora tudo, sai fora tudo. E vamos construir o nosso cálculo com a amônia. Essa é a regra de 3 que nós temos que efetuar, pois eu já verifiquei quem é o confiável aqui, o limitante é o hidrogênio. Vamos então colocar aqui 2 mols, 2 porções, vezes a volume molar referente a este gás, que é a amônia. Agora que nós temos essa proporção, nós podemos colocar aqui o valor fornecido, 3,36 litros, e um X, que seria o valor calculado de amônia, baseado nessa interpretação, usando o limitante. Efetuando os cálculos, você deve chegar a um valor de 6,72 litros de amônia, NH3. Detalhe importante aqui. Percebe que 22,4 litros está tanto nos dados do seu reagente como do produto, e que matematicamente isso pode ser cancelado. Existe um truque matemático em que a proporção em mol é semelhante à proporção em volume. Então, para essa questão particularmente, como tudo se refere a volume, você pode colocar os dados da equação só em mol e os dados do problema em volume, que dá tudo certo. Isso é só uma observação matemática. Se você não compreendeu nada, não tem problema. A química que é o que interessa. Bom, a partir desse volume, nós sabemos que este é um dado que se refere ao produto calculado, que não tem acento aqui, porque eu pensei em cálculo, escrevi cálculo e calculado. Esse valor calculado é que deve sofrer, então, análise nossa de rendimento. 100% deste valor se refere a 6,72 litros, que é justamente o valor calculado. Agora, 50% é o que nós queremos, é a massa, ou no caso, volume real, uma vez que os dados serão em volume. Então, este volume real será a metade desse dado, 3,36 litros de NH3, de amônia. Esse é o volume final produzido, levando em conta esse rendimento de 50%. Com isso, nós temos um acréscimo aqui, essa análise de excesso limitante, que vai direcionar você para a regra de 3, calculando o produto ideal, produto calculado, você chega ao final do rendimento, fatiando exatamente o que te interessa, que é os 50%. Com isso, nós acrescentamos mais um dado referente a esse cálculo de rendimento. A última questão que eu quero trabalhar com vocês, questão número 3, ela é bem difícil e ela retrata o caminho inverso, que é onde muita gente empaca nesse assunto, tanto de pureza quanto de rendimento. Portanto, vamos primeiramente ler aqui.
um veículo movido à combustão de gás hidrogênio produziu um volume de 36 ml de vapor de água. Sabendo que o rendimento do motor é de 80% e que a pureza do combustível é de 64%, determine o volume de gás hidrogênio necessário para o processo. Certeza que está dando desespero em você, né? Bom, vamos usar até os conceitos de cálculo estequiométrico aqui. Perceba que nós temos vários dados relativos. O rendimento é um dado relativo, a pureza é um dado relativo, a CATP, que são as condições ambientes de temperatura e pressão, também é um dado relativo, e a própria equação química, que não está aqui representada devido à sua importância, você tem que saber essa reação. O gás hidrogênio reagindo com oxigênio, produzindo H2O. Aqui, para deixar com números inteiros, eu vou trabalhar com 2 aqui, 2 mols de água, 1 mol de oxigênio e 2 mols de gás de hidrogênio. Assim nós temos valores inteiros no nosso coeficiente estequiométrico. Bom, agora que nós temos a equação balanceada, vamos com calma. Nós temos que efetuar um cálculo de rendimento e também um cálculo de pureza. Eu extremamente recomendo essa organização, pois nós temos aqui o rendimento que se refere aos produtos, por isso eu coloquei do lado direito, e a pureza que se refere aos reagentes, por isso eu coloquei do lado esquerdo. O dado que nós temos, 36 ml, é um dado absoluto, e ele se refere ao produto. Ele se refere ao produto. Nós sabemos que existe um rendimento nesse produto. Portanto, vamos começar o conceito. Rendimento 100%, ele se refere ao valor ideal, enquanto que, neste caso, dessa questão, 80% se refere a um valor real. Ok? Esse é o primeiro passo, organizando os conceitos de rendimento. Bom, a partir daqui eu já posso fazer uma regra de 3, concorda? E isso é importante para tranquilizar sua mente. O valor ideal nós não temos. Nós não sabemos o valor que foi calculado. Eu só tenho o produto final. Eu tenho uma informação de uma produção. Foi produzido 36 ml. Portanto, o valor real, 36 ml, é que nós devemos colocar aqui e calcular o valor ideal. Esse valor ideal, se você efetuar os cálculos, vai chegar em 45 ml de H2O. Percebe então que este deveria ter sido o valor que esperaríamos, mas não foi obtido, devido a 80% de rendimento. Ufa, já usamos um dado referente ao rendimento. Agora, para responder à pergunta do reagente, nós temos que passar pelo meio do caminho. O meio do caminho é a reação química. E aqui eu vou usar esse raciocínio que eu tinha falado matematicamente aqui. Nós temos 2 mols de gás hidrogênio reagindo para 2 mols de gás de água, vapor d'água produzido. Então, 2 para 2. Esse valor ideal é o valor que se enquadra aqui, 45 ml de água. E este será o meu novo x, vamos chamar de y, minha incógnita y. Percebe que eu não estou adequando as unidades? Não estou colocando o CATP. Se você fizer os cálculos aqui, você vai chegar a um valor de 45 ml. Agora, se você está incomodado, vamos colocar aqui os dados, como eu tinha mencionado, a respeito do volume molar. Para você perceber que matematicamente não vai fazer diferença nenhuma. Então, isso é apenas uma observação particular no caso de reações envolvendo volume molar. Se você tem todos os dados em mol ou em volume, tanto faz. A proporção sendo mantida em alguma das garante para nós, já que a reação vai dar algum valor correto. Como na linha nós estamos deixando tudo em mol ou em volume, aqui vai ficar em mol ou em volume.
dá no mesmo. Mas o fato é, chegamos a um valor de volume de hidrogênio, H2. Esse valor de H2, mais uma vez, ele nasce de um cálculo. Ele é o nosso valor ideal. E agora, como é que nós vamos fazer a pureza? Lembra-se que no caso da pureza, o valor calculado ele se refere ao menor, enquanto que a amostra ela tem um valor maior em questões numéricas. Nós tínhamos feito o seguinte raciocínio. Nós tínhamos escrito lá que 100% se refere à amostra, enquanto que um valor de porcentagem, que no caso é 64%, ele se refere ao composto que nós estamos trabalhando. O composto trabalhado na equação química foi justamente o hidrogênio, esses 45 ml. Então, aqui, nessa equação, nessa regra de 3 de pureza, eu vou colocar aqui 45 ml. E o valor da amostra, ou seja, o combustível que foi utilizado, vai ser o calculado. Então, o valor da amostra, ou podemos pensar no combustível, no geral, será igual a, efetuando os cálculos, você vai chegar a 70,3125 aproximadamente ml, sendo este o volume final, então, para o combustível a hidrogênio. Deve ter algumas impurezas, enfim, outros gases podem estar sendo utilizados, guardados num vasilhame, e de todo esse vasilhame, só 45 ml você vai realmente colocar para queimar. 70,31, 70,30, digamos assim, né? Vamos acabar aqui com esses excessos de números. 70,3 ml é o valor final. Com isso, eu consigo resumir todos os conceitos que nós vimos. Excesso limitante, nós vimos mais uma vez. Rendimento hoje, pureza também novamente, algumas reações químicas e estequiometrias. Espero que você tenha compreendido esse conceito. Faça com calma os exercícios, não se preocupe em entregá-lo com velocidade, mas se preocupe em entender com calma. Não seja amigo da pressa, ok? Um abraço e até a próxima.